Boa tarde a todos. Sou Luciana Alves de Freitas, aluna da sexta turma do PROEF, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar um mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Essa disciplina foi baseada no livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF. No primeiro capítulo, tivemos o abandono do trabalho docente, registrado no livro Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Jaime Gonzalez. O autor, ele discute a dicotomia entre a abordagem tradicional da educação física escolar, centrada no esporte e na competição, e a necessidade de renovação pedagógica para uma prática mais inclusiva. O autor destaca a importância de considerar as necessidades e interesses dos alunos, bem como a necessidade de uma abordagem mais crítica e reflexiva na educação física. Ele propõe algumas dimensões de análise sobre o tema, e uma dessas dimensões é o processo de transformação na área. O autor discute que o discurso renovador tirou o chão de parte dos professores, e ele foi bem mais sucedido em apontar o que não fazer nas aulas, sobre uma didática negativa ou da negação, do que em firmar proposições que apontassem propostas de intervenção consistente em diálogos com as possibilidades do cotidiano escolar. As críticas ao esporte se caracterizaram no movimento renovador como afronta à sua identidade pessoal fortemente atrelada com essa manifestação da cultura corporal de movimento. Outro tópico discutido são as condições objetivas de trabalho, aonde ele aborda sobre a remuneração salarial, tempo para planejar e refletir sobre o seu fazer, acesso às experiências qualificadas de formação continuada, estabilidade laboral, números de escola que o professor se vincula na sua jornada semanal de trabalho, quantidade de alunos, infraestrutura e material didático. O autor também se debruça sobre a cultura escolar, a cultura da escola e a educação física, e essa relação com a sua disciplina. O autor aponta que a invisibilidade do conhecimento disciplinar vincula-se à ideia de que, majoritariamente, o conjunto de agentes da comunidade escolar, de forma particular alguns gestores escolares, não tem elementos para reconhecer o que se ensina ou se deve ensinar nas aulas de educação física. E essa invisibilidade permite que não apenas muitas formas diferentes de ocupar o tempo da aula sejam aceitas, como também que essas diferentes formas recebam o mesmo reconhecimento, ainda algumas sendo efetivamente aulas e outras não. Outro tópico discutido é o caráter funcional do abandono do trabalho docente nas aulas de educação física escolar. O autor expõe que as aulas de educação física podem ser ocupadas com outras atividades da escola em maiores pretensões de ensino. Eventualmente, podem ocupar os alunos em horas vagas, libertar eles de estudantes para ocupar em outras atividades, ou essas interdições podem virar uma ameaça, eficaz ou eventual castigo para enquadrar os alunos indisciplinados. O autor também aponta a hierarquização dos saberes escolares, aonde afirmar que o componente curricular de educação física ocupa uma posição inferiorizada frente a outras disciplinas na escola. No entanto, é importante reconhecer essa condição quando se estuda o abandono docente e a inovação na educação física, já que a mesma carrega um conjunto de limites e preconceitos que o professor deve enfrentar para conquistar seu reconhecimento profissional no interior da cultura escolar. Os autores apontam, por fim, as disposições sociais do professor atualizadas no seu contexto de trabalho, como, por exemplo, acontecimentos desencorajadores
nos contatos iniciais com seus espaços de trabalho, podendo identificar que os professores com práticas inovadoras são os que têm disposições para pensar e racionalizar o seu fazer. E entre os professores com atuação caracterizada pelo abandono docente, essa reflexão sobre o seu fazer é mais difícil de acontecer. Os autores trazem um convite para que a gente reflita sobre a prática da educação física escolar e as formas de buscar tornar ela mais significativa e inclusiva para todos os seus alunos. O segundo tema discutido foi a relação entre a teoria e a prática, baseado na leitura do capítulo Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. A Soraya Darido, ela aponta que é importante considerar a importância de ensinar não apenas a fazer, a prática corporal, mas também sobre o fazer, que é a reflexão sobre essa prática na educação física escolar. A reflexão sobre a prática corporal pode ajudar os alunos a compreender melhor os conceitos e princípios subjacentes da educação física escolar. A autora aponta que, numa perspectiva mais tradicional da educação física, onde aborda somente os esportes, o professor ele acaba caindo na espetacularização do esporte, aonde ele aborda somente questões práticas e desempenho. E quando a gente aproveita a literatura do movimento renovador da educação física, nós temos elementos da cultura corporal de movimento, que passa a ser entendido como um saber a ser transmitido e discutido nas aulas de educação física escolar. Outro capítulo abordado foram os aspectos legais da educação física escolar. Aqui nos atentamos como a educação física ela evolui ao longo do tempo, de uma prática para um componente curricular e a obrigatoriedade ou dispensa dos alunos dessas práticas. Na Lei 4.024 de 1961, a prática de educação física passa a ser obrigatória nos cursos primários, educação pré-primária, ensino primário e médio, antigo ginásio e colégio, com alunos até 18 anos de idade. No Decreto de Lei 1044 de 1969, é abordado o tratamento excepcional dos alunos de qualquer nível de ensino portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, como, por exemplo, uma incapacidade física, asma, bronquite e qualquer outra coisa que fizesse com que o aluno se ausentasse da escola. Consequentemente, ele também poderia se ausentar das aulas de educação física. No ano de 1971, através da Lei 5.692, a educação física ela passou a ser facultativa para os alunos que estivessem as seguintes condições: trabalhasse mais de 6 horas por dia, estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado, já que não havia mais um limite de idade de obrigatoriedade da prática, e ela se tornou obrigatória em todos os níveis de ensino. Passamos para a Lei 1653 de 1977. Duas alíneas foram incorporadas à lei anterior e facultavam as práticas da aula de educação física ao aluno de pós-graduação e à mulher com prole. No primeiro caso, verifica-se que, pelo fato dos estudos de pós-graduação estarem ligados ao trabalho intelectual, não haveria necessidade de capacitação física para o mercado de trabalho. Por isso, não era necessário frequentar essas aulas. No segundo caso, ficou claro como a sociedade encarava o papel da mulher, a qual cabia somente a criação dos filhos, já que o marido era o responsável pelo sustento da família.
Através da Lei 9.394 de 1996, a LDB, a educação física foi incluída como componente curricular obrigatório da educação básica. E aqui, as autoras destacam a importância da educação física como componente curricular, argumentando que ela contribui para o desenvolvimento integral dos alunos. No ano de 2003, através da Lei 10.793, que é a atual lei, está em vigor, as aulas de educação física passam a ser facultativas não mais a todas as pessoas que estudam no período noturno, mas aqueles que se enquadram nas condições já indicadas: trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. É importante frisar que a dispensa dos alunos, ainda que formalizada e respaldada através de laudos médicos, não deve ser seguida do total apagamento da sua participação nas aulas. Tratamos agora da indisciplina e o afastamento dos estudantes. As autoras apontam que a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica e a pouca diversificação dos mesmos, frequentemente tratando apenas o esporte como conteúdo quase exclusivo das aulas, desde os anos iniciais do ensino fundamental, consequentemente não tematizando outras práticas corporais, pode progressivamente afastar parte dos alunos que apresentam outras preferências. A falta de diversidade nos conteúdos, em especial a prevalência dos esportes, aparece como um dos motivos para a perda de interesse e, consequentemente, do afastamento dos alunos da educação física escolar. Outro ponto apontado pelas autoras é o insucesso e a exclusão nas aulas. As aulas de educação física são momentos de exposição do corpo e do nível de habilidade dos alunos. Consequentemente, há um julgamento dos colegas, onde errar um gol, não conseguir executar um salto, cair, desapontar os colegas em alguma atividade coletiva, executar um passo de dança fora de ritmo, estar fora do peso, entre outras situações semelhantes, são chances claras de passar por maus momentos que procuram ser evitados pelos alunos. Outro fator apontado pelo afastamento dos estudantes é a indisciplina. As aulas estão recheadas de atos de desrespeito, segundo as autoras, e até de agressões. Fica difícil de ensinar. Por outro lado, e apesar de ser preocupações importantes das escolas, os aspectos que originam a indisciplina, bem como a forma de enfrentá-la, não são evidentes. É claro que a indisciplina não é um problema apenas da educação física. Contudo, esta se substancia de forma específica nas aulas de educação física escolar, pois acaba acontecendo agitação excessiva, conversas paralelas, aluno que fica de pé quando é necessário sentar, aluno que senta quando é para ficar de pé, que não respeita as regras do jogo, que é descuidado com o material didático, interrompe a fala do professor ou de outros estudantes de forma impertinente. Nessa perspectiva, a origem da indisciplina pode ser produto da revolta contra essas normas ou desconhecimento delas. No primeiro caso, é uma forma de desobediência insolente. No segundo caso, ocorre pela falta de conhecimento de princípios que norteiam a vida em comum dentro de um espaço social definido. Para isso, as autoras apresentam 3 propostas didáticas. Uma delas é a Sport Education, trazida pelo professor Darius Siedentop em 1994. É uma prática não muito comum no Brasil, mas ela consiste em ressignificar o papel dos alunos nas aulas, fazendo com que eles se sintam responsáveis pelo próprio aprendizado e dos seus colegas, bem como pelo andamento das atividades como um todo. A segunda proposta é a aprendizagem cooperativa. Segundo Johnson & Johnson Holwick, existem 5 elementos essenciais que devem ser expressamente incorporados em cada turma para que o trabalho nessa perspectiva funcione. O primeiro deles é a interdependência positiva. O professor deve propor tarefas claras e um objetivo grupal
para que os alunos saibam que todos têm um destino em comum. Essa interdependência positiva cria um compromisso com o sucesso e outras pessoas além da sua própria, que é a base da aprendizagem cooperativa. Sem interdependência positiva, não há nenhuma cooperação. O, se- o segundo elemento é a responsabilidade individual e de grupo. O grupo deve assumir a responsabilidade de atingir os seus objetivos e cada membro será responsável pelo cumprimento de parte do trabalho que corresponde. Ninguém pode tirar proveito do trabalho dos outros. O grupo deve ter objetivos claros e devem ser capazes de avaliar os progressos realizados na consecução desses objetivos. Os esforços individuais de cada membro. O objetivo dos grupos de aprendizagem cooperativa é capacitar cada membro individualmente, ou seja, os alunos aprendem em conjunto para poder desempenhar-se melhor como indivíduos. O terceiro tópico é a interação estimulante, preferentemente face a face. Os alunos devem realizar em conjunto uma tarefa em que cada um promova o sucesso dos outros, compartilhando os recursos existentes, brindando ajuda, apoio, incentivo e felicitando-se uns aos outros por seus esforços para aprender. Outro tópico importante são as práticas interpessoais e de grupo. A aprendizagem cooperativa é inerentemente complexa, porque requer que os alunos aprendam habilidades sociais para funcionar como parte de um grupo. Dessa forma, devem ter oportunidade de aprender como exercer a liderança, tomar decisões, criar um clima de confiança, comunicar e gerir conflitos, entre outros. Por fim, temos a avaliação do grupo, que trata-se de que os membros do grupo analisem em que medida alcançam seus objetivos e mantêm relações de trabalho eficazes. Os grupos devem determinar quais ações de seus membros são positivas ou negativas e tomar decisões sobre quais comportamentos devem ser mantidos ou modificados. Outra proposta didática que as autoras trazem é o modelo de responsabilidade pessoal e social de Donald Hellenson, ainda não tão explorado no Brasil. Nesse modelo, ele trata-se Outra proposta didática trazida pelas autores é o modelo de responsabilidade pessoal e social de Donald Hellenson, desenvolvida nos Estados Unidos. Originalmente, foi desenhado para apoiar crianças e jovens negligenciados, porém, a proposta também tem sido utilizada para trabalhar com alunos de educação física dentro dos programas curriculares regulares. O seu uso pode possibilitar a todos os alunos um ambiente agradável para o desenvolvimento de hábitos de responsabilidade e de comportamento adequado. A proposta é estruturada em uma progressão de níveis, onde o primeiro deles é o respeito, seguido pelo empenho, depois pela autonomia, a ajuda e, por fim, pela transferência dessas responsabilidades para a vida. Eles destacam que a falta de significado e relevância das atividades propostas, com ênfase excessiva na competição, podem contribuir para o afastamento e a indisciplina dos alunos. No tema dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, o autor destaca que o esporte é frequentemente tratado de forma reducionista na educação física escolar, priorizando a técnica e a competição em detrimento de outros aspectos importantes e da inexistência da ludicidade. Argumentam que uma abordagem tradicional dos esportes pode limitar a compreensão e a apreciação do esporte por parte dos alunos, além de reforçar estereótipos e exclusão. Então, o autor pergunta: por que e para que ensinar o esporte na escola? O desenvolvimento e a disseminação do fenômeno esportivo são contínuos e crescentes. Com isso, o esporte passa a ter espaço relevante, essencialmente devido ao processo de globalização e atenção pela mídia, tornando-o cada vez mais presente na sociedade. Assim,
Constata-se que o esporte está cada vez mais presente na vida das pessoas. Entramos em contato com ele por meio da transmissão de jogos pela televisão, programas esportivos, jornais, sites da internet ou mesmo em praças esportivas e clubes, nos quais existem inúmeras pessoas vivenciando práticas de diferentes modalidades. O autor pergunta também o que ensinar sobre o esporte. A ideia de que os saberes corporais vão além do ensino da técnica, pois se mostra significativo possibilitar aos alunos outras aprendizagens durante o tratamento de modalidades esportivas, tais como tomadas de decisão nos momentos de jogo ou saber posicionar-se, saber o que fazer de acordo com as situações táticas de defesa e ataque durante a experimentação das atividades, ou tornar-nos como exemplos as modalidades esportivas que apresentam interação entre adversários. Quanto aos saberes conceituais, essencialmente o que se pretende, conforme salienta Gonzalez e Brat, é a incorporação de aspectos referentes à compreensão e à criticidade no tratamento do esporte durante a prática pedagógica, com o propósito de atribuir maior significado durante aquela experimentação. No tema Questões de Gênero na Educação Física Escolar, é abordado como a educação física escolar muitas vezes reproduz estereótipos de gênero, limitando as oportunidades de participação e desenvolvimento dos alunos. Souza Júnior argumenta que é necessária uma abordagem mais crítica e reflexiva da educação física escolar, que considere as questões de gênero e promova a igualdade e a inclusão. O autor sugere que os professores de educação física devem estar conscientes das questões de gênero e trabalhar para criar um ambiente mais inclusivo e respeitoso. Objetivando aprofundar essa discussão, o autor aborda sobre gênero, sexo e orientação sexual. A orientação sexual de pessoas pode ser interpretada por sua fisionomia ou modo de se vestir. Quando utilizamos desse arbitrário para fazer esse tipo de julgamento, recorremos aos referenciais de gênero e naturalizamos o jeito normal de ser gay ou heterossexual, ignorando inclusive outras possibilidades de identidades sexuais e de gênero. Por fim, tivemos a leitura do capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, onde ele fala sobre os temas geradores, que é uma obra fundamental para a educação crítica e libertadora. Nesse capítulo, Paulo Freire fala sobre a dialogicidade, que é a essência da educação como prática da liberdade. Freire destaca a importância do diálogo na educação, argumentando que através do diálogo que os educandos podem se tornar conscientes de sua realidade e se libertar da opressão. Freire critica a educação bancária, que trata os educandos como recipientes vazios a serem preenchidos. Defende uma educação problematizadora, que estimula a reflexão crítica e a ação transformadora. No trecho sobre significação conscientizadora dos temas geradores, Freire discute a importância de investigar esses temas, que são temas que emergem da realidade dos educandos e que podem ser utilizados como ponto de partida para a educação e a construção do conhecimento. Freire descreve vários momentos dessa investigação, incluindo a identificação dos temas geradores, a análise crítica desses temas e a ação transformadora, onde surgem as situações limite, que são obstáculos ou barreiras que as pessoas encontram na vida e que devem ser vencidos. Ao encontrar com essas barreiras, nos deparamos com o inédito viável, que representa uma alternativa que não se situa no campo das certezas, mas sim no das possibilidades, tratando-se de uma alternativa construída para a superação daquela situação limite. Agradeço a todos a atenção. Até uma próxima oportunidade.